Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Maria Luísa, professora de História, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os conflitos que o Brasil colonial se deparou, né? Foi palco, né? Porque apesar de ter uma centralização política na coroa portuguesa, apesar de ter repressões, sim, a colônia não ficou livre de várias rebeliões que aconteceram. E aqui a gente vai conversar um pouquinho de algumas delas. No Brasil Império também teve, no Brasil Regencial, olha, foi a que mais teve. Mas no Brasil Colônia também teve muitas, muitas, muitas e muitas. A começar por uma forma de rebelião que está representada aqui pelo maior quilombo, né, que já teve aqui no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, mas é muito válido lembrar que era uma forma de rebelião que acontecia não só aqui, mas em vários lugares do Brasil, né? A formação de quilombos, que eram lugares para onde escravizados fugitivos iam se refugiar, se organizar. É como se eles reorganizassem uma sociedade fugindo daqueles seus senhores, da dominação de outras pessoas, desse status de escravizados, né? Que no Brasil colonial era, né, a principal base da mão de obra e também era uma característica econômica muito forte, porque o tráfico de escravizados naquela época gerava muito dinheiro e ninguém queria perder isso, né? Infelizmente. Ninguém queria perder isso. Então, foi algo que esteve enraizado com o nosso passado colonial e imperial e só veio acabar um ano antes da proclamação da República, né? Nós fomos um dos últimos países a acabar com a escravidão. E essa resistência aqui é uma forma de rebelião, é uma forma de contestação, de indignação muito forte. Um dos exemplos mais famosos, né, e não à toa, foi um dos maiores quilombos que existiram, foi o Quilombo dos Palmares, o Quilombo de Zumbi dos Palmares, que fica onde hoje é mais ou menos a região de Alagoas, né, o estado ali de Alagoas. Nesse quilombo você tinha uma concentração tanto de escravizados fugitivos quanto de pessoas mais carentes, mais humildes, né, pobres mesmo, vivendo numa sociedade ali, né, uma sociedade em rebelião, né, uma sociedade que divergia muito de todo aquele cenário, de todo aquele sentido colonial, né? Você tinha a mão de obra ainda, você tinha a economia circulando, você tinha a sociedade realmente girando, né? Em torno desse quilombo. E foi por meio desse quilombo que nós tivemos, né, muitas resistências e muitas procuras de escravizados fugitivos para se abrigar nele. Porém, infelizmente, né, esse quilombo ele não existe mais. Pode até se ter alguns descendentes desses quilombos, né? E se você pesquisar um pouco de quilombos remanescentes no Brasil, você vai encontrar alguns descendentes desses quilombos, não necessariamente de Zumbi dos Palmares, mas de vários outros quilombos, que, como eu falei, apesar desse ter sido maior e ter sido uma representação, uma imagem das rebeliões coloniais, ele não foi o único quilombo, né? O único sentido de resistência dessa população escravizada, que era enorme no Brasil. Então, você tinha quilombos espalhados pelo Brasil inteiro, né? E, nesse caso, o de Zumbi dos Palmares foi o maior. Durou muitos anos, resistiu, né? Eu coloquei logo aqui resistência para a gente lembrar o significado disso, que é o significado de uma resistência desse povo, de uma resistência contra a escravização, de uma resistência desse pensamento de dominação, desse pensamento eurocêntrico, né? Então, esse foi um quilombo que perdurou por muito tempo, mas infelizmente ele foi reprimido, né, por autoridades monárquicas, né? Por autoridades desses governos coloniais que não permitiram que eles continuassem a se estabelecer nessas regiões e também não daquelas formas, né? Até porque muitos ali eram escravizados fugitivos. Mas o que eu quero que vocês lembrem desse Quilombo dos Palmares é esse significado, essa ideia de resistência, essa ideia de reestabelecer uma sociedade, de reincorporar culturas, de reincorporar valores, de reincorporar, quase que não saiu, de reincorporar o que foi perdido, ou o que não necessariamente foi perdido, mas o que teve que ser escondido,
nesses anos árduos em que eles foram escravizados. Então agora, nessa nova sociedade, né, agora sendo estabelecido no quilombo, você vai rearranjar esse pequeno grupo, né, essas pequenas minorias. Então é muito essa ideia de resistência e foi uma grande imagem para o Brasil colonial, que na época eles sufocaram, inclusive as autoridades tinham muito medo, né? Apesar de terem realmente reprimido, terem acabado com o Quilombo dos Palmares, a elite tinha muito medo de esse quilombo influenciar outros e influenciou. Então isso também é muito importante. Lembrar que não é porque o Quilombo dos Palmares foi reprimido, os líderes, né, o Zumbi dos Palmares foi morto, que o seu legado acabou também ali, porque não acabou. Essa ideia da resistência, essa ideia de resistência, essa ideia de luta mesmo, né? Essa ideia de se rebelar, de se incomodar, né? Vai permanecer. Não só ali no Nordeste brasileiro, mas em todo o continente, em toda a região, né? Em todo o território nacional. Então, apesar de ter sido reprimido, o seu legado permaneceu. A ideia de resistência continuou e levou ao surgimento de outros quilombos e levou ao surgimento de mais movimentos de escravizados fugitivos. Então, isso deixava um medo entre a elite muito forte, porque eles não queriam que isso acontecesse. Por isso que eles sempre sufocavam esses movimentos. E não só no Brasil colonial, mas quando vocês forem estudar o Brasil Império, vocês vão ver também vários movimentos de escravizados, como a Conjuração Baiana, sendo sufocados por essa elite, porque a elite temia esse levante desses grupos minoritários, desses grupos de escravizados, porque eles sabiam da força e da importância deles. Só que eles preferiam deixar ali sufocados. Então, a elite logo vai tentar sufocar esse surgimento de quilombos, essas rebeliões, essas resistências, para que não perdure o seu legado, né? O seu significado, o seu pensamento de resistir, de se rebelar, de modificar a sociedade que está, né? Então, o Quilombo dos Palmares, apesar de ter sido sufocado e reprimido, ele deixa aquele legado, aquele significado de resistência, principalmente a esses povos escravizados, né? O próprio Zumbi dos Palmares, né? O nome do quilombo faz referência ao Zumbi dos Palmares, ele foi um escravizado fugitivo, que, né, montou toda essa sociedade ali, né, alternativa, se a gente pode dizer assim, né? Ele montou, né, esse quilombo funcionando para muitas pessoas se abrigarem. Então, esse aqui é o comecinho da nossa ideia de rebelião, de insatisfação com o regime. Porém, apesar de a gente estar vendo aqui uma luta, né, mais de grupos minoritários, não foi essa imagem que ficou nas rebeliões coloniais. Porque muitas das vezes nós tínhamos donos de terras, nós tínhamos comerciantes se indignando também com essa participação, essa elevação do Estado em cima da colônia, né? Vamos lembrar que isso aqui eu estou falando de 1600 e pouco, gente. Estou falando do comecinho dessa colonização. Ok, não é tão comecinho assim, já se passou 100 e poucos anos, professora, mas na história é o comecinho da colonização, sim. E é quando esses grupos, por exemplo, colonos que estão aqui, portugueses que estão aqui, começam a sentir essa interferência da coroa em cima deles, principalmente no sentido do comércio, e vão começar a se rebelar. Por isso que a gente começa vendo a ideia de Quilombo dos Palmares, mas a gente vai continuar a ver não somente esses grupos minoritários se rebelando. E um exemplo disso é a revolta de Beckman. Essa revolta aqui, ela foi muito forte, muito importante, por causa dessa consequência aqui. A expulsão dos jesuítas. O que acontece? A gente viu, né, um levante dos escravizados, né? E aqui você vai ver um levante contra, né, essa interferência sobre o comércio dos escravizados. Não porque eles estavam se importando com os escravizados, mas porque eles queriam um lucro no seu próprio bolso. Então, a revolta de Beckman, né, que faz referência a Thomas Beckman, que era um dono de terra, né, aliado a outros donos de terra, a outros, né, fazendeiros lá, latifundiários, que utilizavam muito essa mão de obra escravista, né? Eles vão começar a se rebelar sobre o domínio da coroa portuguesa em cima do comércio de escravizados, né? Existia como se fosse uma companhia em que você tinha que comprar diretamente deles os escravizados. E isso gerava um certo monopólio. É sobre esse monopólio dos escravizados
que Beckman e outros donos de terra vão se rebelar contra a coroa. Inclusive, vão formar um governo provisório. Eles vão como se fosse tentar, né? Desculpa. Eles vão como se fosse tentar se tornar independentes ali da coroa, não por pensarem diferente dos valores monárquicos, porque muito pelo contrário, né? Os valores coloniais ainda estão aqui, os valores monárquicos ainda estão aqui, mas eles querem diminuir o monopólio dessa coroa e, no fundo, aumentar o seu lucro e a sua economia. Então, eles vão questionar esse comércio de escravizados, esse monopólio do comércio de escravizados pela coroa. E eles vão realmente conseguir se rebelar contra isso, né, tornar um governo provisório, acabar com essa companhia, né, que tinha um monopólio sobre o comércio de escravizados. E, lembra que eu falei da consequência muito importante, expulsar os jesuítas. Mas, coitado, o que os jesuítas têm a ver com isso? Eles não vieram catequizar os indígenas e tudo mais. Aquilo que a gente aprende lá com a tiazinha no Fundamental 1, né? E que a gente sabe que também teve uma participação em cima da dominação europeia em relação à população nativa. Porém, os jesuítas eles eram contra, né? Em teoria, a escravização. E nesse ponto aqui eles estão brigando por quê? Por ter o controle em relação ao comércio de escravizados. Então eles não vão gostar de uns líderes, né, uns grupos religiosos que são os jesuítas, vindo atrás dele para questionar essa ideia de escravização. Porque para eles são os donos de terra. Para eles, essa escravização é a base do comércio. Essa escravização é o que alimenta e gera mais lucro para eles. Então, eles não querem nem pensar em acabar com isso. É aquela ideia que eles falavam muito, horrível, né? Mas eles falavam muito que era assim, não gosto da escravização, mas eu preciso da escravização. Gente, pelo amor de Deus. Como assim você precisa dominar uma outra pessoa? Mas enfim, né? Enfim, não vamos usar anacronismo, né? Pra gente é muito surreal, mas naquela época era algo que estava enraizado na sociedade. E os jesuítas questionavam essa ideia da escravização. Então, quando eles estabeleceram um governo provisório, eles falaram: adeus. Literalmente, fiquem com Deus, né? E deixem aqui o território, porque agora nós vamos administrar esse comércio de escravizados e, obviamente, né, ter uma autonomia, uma auto-administração econômica muito forte. Isso não perdurou por tanto tempo, eles conseguiram mudar o governo, né, do Estado, e a própria coroa portuguesa ela tirou, né, essa companhia, esse monopólio do comércio de escravizados, porque vamos lembrar aqui, eles são donos de terra, eles são influentes. A voz deles ecoa para a coroa portuguesa. Não é igual os colonos que só sufoca e deixa quieto, não. Aqui, a coroa portuguesa, a metrópole dá ouvido, porque sabe que eles são influentes. Apesar, né, dos seus líderes terem sido presos e mortos, né, coitado, Thomas Beckman não teve um final feliz, né? Mas apesar disso tudo, eles ainda mudaram algumas situações, né? A coroa portuguesa, que eu digo, mudou algumas situações, porque não queria esse conflito constante com os donos de terra, com os latifundiários, porque sabia que eles participavam da economia. E para eles, era um grupo de importância e de significado que garantia os impostos, por exemplo. Então, eles não querem arrumar problema com eles. E aí eles vão dar um pé atrás em relação a esse monopólio do comércio de escravizados. Porém, o fim dessa revolta aqui, o fim dessa rebelião, não foi muito feliz para os líderes do conflito, que foram acusados de traição, né? Eles instauraram um governo provisório, eles fizeram uma rebelião contra a coroa, então eles foram acusados de rebelião. E realmente sofreram punições, né? Foram mortos por causa disso. Mas, ao final das contas, tiveram algumas consequências importantes desse conflito, que é o fim, né, desse monopólio português em cima do comércio de escravizados. E o segundo é a expulsão dos jesuítas dessa região, né? Até porque os jesuítas eram contra essa ideia da escravização e o que eles estão lutando exatamente para terem, né, esse domínio. E, se não um domínio, essa administração em cima do comércio de escravizados, em cima dos escravizados. Então, as ideias não batiam e aí eles expulsaram os jesuítas, tá bom? Os jesuítas, né, que foram muito atuantes
no comecinho da colonização, lá com a chegada dos portugueses, com os primeiros contatos, né, os jesuítas foram muito fortes aqui no Rio de Janeiro e em vários outros lugares. Você tem essa interferência jesuíta muito forte, a fundação de vilas, né, que seriam como se fossem centros religiosos para a educação desses povos nativos, né? Eles foram muito importantes, mas nesse momento aqui, ao questionar a escravização, eles serão expulsos. Esse aqui não é só um exemplo sobre a rebelião feita a partir de grupos dominantes. Na verdade, como eu já disse aqui, a maioria das rebeliões coloniais vão ser feitas por grupos dominantes e principalmente por questões econômicas. A ideia de você querer maior autonomia econômica, diminuir os impostos, conseguir mais lucros, né? Então, isso quer dizer que não teve rebelião de grupos explorados, de grupos escravizados? Teve sim, nós temos os quilombos para mostrarem essa resistência, né, que não deixa de ser uma rebelião desse grupo. Mas as mais famosas, né, as mais simbólicas, eles vêm dessa ideia desses grupos dominantes, dessa ideia dos sertanejos, dessa ideia dos donos de terra e até brigas entre estados, que é o que vamos ver um pouquinho aqui na Guerra dos Emboabas. O que acontece? Quem é que vai ficar com o ouro? Quem é que vai administrar esse ouro? Descobrimos o ouro em Minas Gerais. E aí? Quem é que vai ficar com eles? Os bandeirantes que chegaram, os sertanejos, ou os que estão vindo de fora? Quem é que vai ter o controle sobre esse ouro? É essa pergunta que vai fazer o início da Guerra dos Emboabas. Porque os sertanejos não queriam recuar, os portugueses não queriam recuar, os paulistas não queriam recuar, todos eles queriam ter acesso ao ouro. E quando foi descoberto realmente o ouro nas minas, né, que naquela época eram ainda anexadas ao estado de São Paulo, já que foi descoberta a partir dos movimentos bandeirantes, começou a sofrer com a chegada de muitos outros estrangeiros para poder aproveitar daquilo. Isso para aqueles que já estavam lá, para aqueles que chegaram, né, primeiro começou a gerar uma insatisfação. O que vai fazer realmente uma revolta acontecer ali, para ver quem é que vai ter essa dominação, esse controle sobre o ouro. Vão ser os paulistas? Vão ser os portugueses? Os sertanejos que ali estavam, quem é que vai ter esse controle sobre o ouro? Então, sempre lembrando, né, que a economia ela vai reger muitas dessas rebeliões, ela vai estar presente ali em muitas dessas rebeliões. E a Guerra dos Emboabas é um símbolo disso. O conflito ele vai começar, ele vai ter o seu objetivo em cima dessa disputa sobre o ouro. Em cima sobre esse controle econômico e comercial sobre o ouro e os metais preciosos em geral. Claro que o ouro aqui, né, é o mais forte, mas são metais preciosos, né? No geral, o metalismo lá que a gente viu no mercantilismo e tudo mais, não precisa retomar aqui. Mas essa vai ser a grande disputa, né? No final das contas, a região das Minas, antes, né, que era um complemento de São Paulo, vai ser separada de São Paulo, até por causa desse constante movimento dos paulistas em cima desse controle do ouro, né? Os paulistas eles foram muito atuantes aqui para tentarem o controle do ouro, porém os portugueses, né, não gostaram muito bem disso. Então, no final das contas, a consequência desse conflito vai ser a separação das Minas e de São Paulo, né? E aí vai dificultar um pouco mais, porque você vai ter impostos agora que esses novos grupos vão ter que pagar a coroa, enfim, uma certa dominação. Todo mundo quer lucrar em cima do ouro. Dando continuidade, nós temos a Guerra dos Mascates, que vai acontecer em Recife. Por que é importante lembrar que vai acontecer nessa região aí? Recife, Olinda, por quê? Porque cada um representava um interesse diferente. E muito ligado à questão regional. Essa Guerra dos Mascates, ela tem esse nome aqui porque os mascates seriam os comerciantes portugueses que ficavam ali em Recife. E os senhores de engenho ali de Olinda. E aqui também é uma questão econômica. Quem é que vai ter mais participação e maior importância na tomada de decisões políticas e econômicas para aquela região? São os comerciantes? Para eles não são. Inclusive, o movimento vai começar por isso. Porque eles vão se sentir menosprezados, diminuídos, como se a sua participação não levasse em conta. É como se eles estivessem sofrendo ali com uma alta administração dos senhores de engenho de Olinda.
Os comerciantes portugueses, então, sentiam um desfavorecimento das suas relações econômicas, dos seus lucros e da sua autonomia econômica em relação aos senhores de engenho. Então, eles vão se revoltar, né, se guerrear, né, entre eles em relação a isso. Então, eu falei que aqui é muito importante a gente lembrar a localização, né, ali mais ou menos em Pernambuco, por causa dessa questão de Recife e Olinda, né? Dessa questão da disputa de quem vai ser a capital, quem não vai ser. E no final, a consequência disso vai ser o estabelecimento ainda, né, de Recife como a capital. Então, os comerciantes portugueses vão ficar um pouco mais sossegados. E por último, mas não menos importante, inclusive, dentre essas aqui, claro que todas são importantes, mas essa aqui é uma das que mais pega ali, uma das mais cobradas, que é a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Pode ser uma como pode ser outra, que no final das contas você vai ver que Filipe dos Santos foi um dos líderes que não terminou muito bem essa história. A revolta de Vila Rica, assim como a dos Emboabas, tem relação com o ouro. E a questão dos impostos em cima do ouro. Lembra que a gente estava conversando aqui nos Emboabas, na questão da disputa do controle do ouro? E no final das contas, a coroa portuguesa que tem o controle desse ouro. Então, qualquer comércio que você vai ter do ouro, você vai ter que pagar imposto, né, para a coroa portuguesa, o imposto chamado de quinto. Porém, para não pagar todo esse imposto, foi criado várias estratégias de contrabando desse ouro. Até aquela ideia do santinho do paoco, em que você esconde, né, vários pedrinhas de ouro, pó de ouro ali dentro da imagem do santo, e você passa pela fiscalização sem declarar aquele ouro. Isso acontecia demais, inclusive de várias outras formas, porque antes, né, de toda essa revolta e da ideia das casas de fundição, você podia ter o comércio do ouro em pó. Então isso, gente, para o contrabando era muito mais fácil. Só que a coroa portuguesa, principalmente depois da entrada, né, do Marquês de Pombal nessa administração da América Portuguesa, ela começou a perceber que estava perdendo muito com esse contrabando. Que os colonos daqui, né, os mineradores, enfim, eles estavam conseguindo passar ali, né, sobre aqueles impostos, eles estavam conseguindo desviar daqueles impostos. Então, eles tiveram que aumentar a fiscalização e proibir essa ideia do comércio do ouro em pó, o que vai prejudicar esses contrabandistas. Mas como que eles fizeram isso? Formando as casas de fundição. A casa de fundição, pensa comigo, são casas, né, para fundir aquele ouro e você teria que transportar aquele ouro agora como se fosse em barras, né, e em peças. Não ia ser mais em pó ou em pequenas pedrinhas, agora tem que ser em peças. Porque dessa forma, não tem como você... não é que não tem como, mas vai ser mais difícil ainda de você contrabandear do que, por exemplo, com pó. Mas então, se eles tinham que transformar em peças, como é que ficava em relação do pó? Proibido. O comércio do ouro em pó estava proibido. Agora, para você comercializar o ouro, tinha que ser após as casas de fundição em peças, porque assim a fiscalização conseguia, né, ter uma noção daquela quantidade de ouro e aí você teria que pagar a quinta parte para a coroa portuguesa sobre todo esse comércio de ouro. Isso vai fazer com que esses mineradores, né, essas pessoas, e principalmente, né, essa elite mineradora, comece a se revoltar. E aí um exemplo disso é Filipe dos Santos, que vai começar uma revolta contra essa alta fiscalização do ouro, contra essas instalações das casas de fundição, das casas de fundições ali nas minas, né? Então vai ser uma insatisfação em relação a esse controle do comércio do ouro por parte da coroa. Porém, lembra que eu falei que a história não vai terminar muito bem? Isso porque a coroa vai sufocar o movimento. Valendo-se daquela ideia, igual a revolta de Beckman, de que foi uma traição o que eles fizeram. E Filipe dos Santos, ele é esquartejado, ele não vai ser só morto, ele vai ser esquartejado como um exemplo de que é melhor não se revoltar ou se rebelar contra os poderes coloniais, que é a coroa portuguesa. Então, a ideia que eu queria mostrar a vocês aqui é que muitas das rebeliões coloniais, ela vinha com aquele sentido econômico, de aumentar a autonomia, principalmente daquela elite, seja mineradora ou seja aquela elite agrária, em cima do seu próprio lucro, em cima da sua própria administração econômica, que realmente não se tinha
por causa, né, da ideia da colonização, da colônia de exploração e da imposição de vários impostos da coroa portuguesa. Então as rebeliões elas vão surgir a partir desse sentido. Algumas vão deixar algumas consequências benéficas, porém outras não vão ser tão efetivas assim, como é o caso da revolta de Vila Rica, em que as casas de fundição não acabaram, permaneceram e Filipe dos Santos só ficou de rasta para cima, né? Filipe dos Santos não conseguiu ter uma história muito feliz com isso. Mas a ideia aqui é entender o sentido dessas rebeliões e lembrar que não foram só essas classes mais elitistas que se organizaram contra o regime. Muitas classes, né, como a de escravizados, também se rebelaram, também resistiram. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Claro que são algumas das rebeliões, mas deu para a gente acompanhar um pouquinho disso. E vamos seguir com a matéria, vamos fazer os exercícios, não é mesmo? E talvez fiquemos para uma próxima. Quem sabe a gente se encontra em breve. Tchau, tchau!